Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje, começando aqui a semana 2 do PET 4 de matemática, e a semana 2 ela tem um foco especial em cilindros e cones, tá? Vamos começar aqui então. O primeiro exemplo aqui que eu peguei para vocês envolvendo cilindro e é um exercício que já busca o cálculo de volume de cilindro. Eu até destaquei aqui depois esse que está selecionado em rosa aqui, é o que o PET de você já deixou destacado lá também. No caso aí, o exercício é o seguinte: uma lata de cerveja tem a forma cilíndrica com 6 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura. Quantos ml de cerveja cabem nessa lata? Então, como que a gente vai calcular então a quantidade de cerveja que cabe nessa lata? A gente vai utilizar esse cálculo, né? Eu já deixei a fórmula do volume ali embaixo do cilindro. Dessa forma, então, que a gente vai calcular. A gente vai utilizar a fórmula do volume do cilindro para poder calcular, fazer esse cálculo. No caso, o cilindro, vamos só tentar desenhar ele aqui, ó. O cilindro ele tem um círculo na parte de baixo e na parte de cima, e ainda as partes laterais deles. Ele tem inúmeros pontos que se ligam aqui à parte de baixo, olha. Então, no caso do cilindro, é como se fosse realmente infinitos pontos aqui que ligam a parte de baixo até a parte de cima dele. Então, nós temos um cilindro algo assim parecido, tá, gente? Mas, beleza. Se a gente vai ter que calcular, então, o volume desse cilindro, como que eu vou fazer isso? O volume dele vai ser a área da base vezes a altura. Mas a base do cilindro, eu acabei de desenhar ali, vocês viram que tanto a parte de baixo quanto a parte de cima do cilindro era um círculo? Como que a gente, então, calcula a área de um círculo? O exercício já deixou bem claro aqui, olha, a área do círculo é calculada por πr ao quadrado. Π a gente já sabe que vale 3,14. R é o raio. Mas espera aí, vamos voltar lá no exercício. O exercício não deu raio para a gente, olha. Ele deu diâmetro e altura. Como que eu vou determinar o raio? Olha, vamos pegar aqui no caso nosso círculo de novo. Se eu tenho esse círculo aqui, a medida do diâmetro seria essa medida aqui, olha. Esse traçado, vamos fazer de outra cor? Seria esse traçado aqui, olha, laranja. Então é uma reta que corta o centro do meu círculo. Isso é o meu diâmetro. O raio é a metade do diâmetro, porque eu só quero uma reta que vai do centro do meu círculo até uma das bordas. Ou seja, se eu tenho aqui 6 centímetros de diâmetro, eu sei que o raio é metade, então o raio ele vai valer 3 centímetros. Nesse caso, então, nosso raio vale 3 ao quadrado. E ainda que multiplica com o valor da altura. A altura o exercício já deu ali também, que vale 12 centímetros. Então, vou colocar 12 aqui. Fazendo, então, o nosso cálculo é 3,14 vezes o 3 ao quadrado é 9, vezes 12. Multiplicando todos esses valores, olha, então o volume, vou até colocar de vermelho aqui, ó, 3,14 vezes 9 vezes 12, vai dar um total de 339,12 centímetros cúbicos. Mas espera aí, Christian. Você colocou centímetros cúbicos, o exercício não está dando a resposta lá em ml, mas olha, note que nós estamos falando dos centímetros. Aqui foi 12 centímetros, o raio foi 3 centímetros, então o volume ele vai ter que ser dado em centímetros. Agora nós temos que fazer a conversão de centímetro cúbico para ml. E como que eu faço essa conversão de centímetro cúbico para ml? Eu tenho que lembrar que as regrinhas lá de conversões, olha, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se nós temos um total de 339,12 centímetros cúbicos, nós vamos ter um total também de, se está 1 para 1 na parte de cima, o mesmo valor que eu obtive aqui, eu vou obter aqui do outro lado também, 339,12 ml. Então, a nossa resposta é a alternativa B de bola, 339,12 ml. Então, essa vai ser a nossa resposta. Bom, o exemplo 2.
O exemplo 2 que nós temos aqui é o seguinte, é um exemplo de cone. E também é um exercício onde nós temos que calcular a área e o volume do cone. E eu fui meio... eu esqueci, olha, agora que eu estou vendo aqui, eu só coloquei o valor do volume do cone. Mas enquanto isso, olha, vamos tentar entender então como que eu vou calcular a área do cone. Como que eu vou fazer então a área de um cone? É área da base vezes raio ao quadrado. Um cone possui um diâmetro da base medindo 24 centímetros, geratriz de 20 centímetros e altura igual a 16 centímetros. Determine a área e o volume do cone. Como que eu vou fazer então? Olha, a área do cone eu posso calcular primeiro o cone como base, depois calcular a área lateral dele. Ou eu também posso já colocar de forma, vamos anotar aqui, olha, a área total do cone, ela pode ser dada também como o π vezes o raio vezes a geratriz mais o raio de novo. Também consigo utilizar essa fórmula daqui como para cálculo de área total do meu cone. Então vamos calcular já essa área total, depois a gente calcula o volume. No caso aqui, olha, a área total é igual ao valor do π, que é 3,14, vezes o valor do raio, mas mais uma vez, olha, ele deu para a gente aqui o diâmetro. Diâmetro não serve para a gente precisa do raio. Mas se a gente já entendeu que o raio é a metade do diâmetro, então no caso aqui o raio ele vale 12 centímetros. Então aqui vão ser 12 centímetros vezes o valor da geratriz, que é de 20, mais o valor do raio, que é 12 também. Vamos fazer então a nossa conta primeiro, vamos resolver o que está nos parênteses. Então eu vou anotar aqui 3,14 vezes 12 vezes 20 mais 12 dá 32. Então, para a gente calcular então a nossa área total, o que eu vou ter que fazer aqui agora é pegar e multiplicar toda essa expressão. Então, vai ser o 3,14 vezes 12 vezes 32, para a gente chegar na área total de 1.205,76 centímetros quadrados. Toda vez, olha, que a gente falar de área, eu tenho que colocar esse quadrado aqui. A unidade de medida ao quadrado. No caso, a unidade de medida é centímetros e o valor ao quadrado. Porque esse quadrado vai identificar o seguinte: esse daqui é o resultado da área. Da área de qual figura que a gente calculou aqui, no caso, é o cone. Se fosse, então, o valor aqui ao cubo, isso significa que eu estou falando do volume. Então, o volume a gente teria que ter utilizado essa fórmula aqui. E se a gente estivesse falando só da unidade de medida, tipo assim, olha, a altura igual a 16 centímetros. Eu estou falando de uma unidade de medida em específico, que é referente à altura. Então, a altura mede 16 centímetros, sem nenhuma potência nele. Então, é simplesmente aquela unidade ali. Então, a gente já tem aqui a altura. Agora, a altura não, desculpa, a área. Falei da altura ali em cima e falei da altura aqui. Mas aqui a gente tem a área total do cone. O que eu vou ter que fazer agora é calcular o volume desse cone. O volume do cone, de novo, vai ser π, que é 3,14, vezes o valor do raio, que vai ser 12 centímetros ao quadrado, vezes o valor da altura, que vai ser 16 centímetros. Isso tudo dividido por 3. Volume, então, vai ser igual a... Vou fazer isso aqui tudo de uma vez, tá, gente? Então, vai ter o valor, olha, 12 ao quadrado. Primeiro, a gente tem que resolver a potência, né? Então, resolve lá 12 ao quadrado, dá 144. 144 vezes 3,14 vezes 16, a gente vai chegar no resultado de 7.234,56. Se eu dividir isso aqui tudo por 3 ainda, a gente vai chegar no resultado de 2.000
411,52. E no caso do cubo, igual eu falei para vocês, o cubo aqui então tem qual unidade de medida? A unidade de medida lá não foi centímetros. Nós temos que colocar ao cubo, porque a gente está falando de volume. E o volume ele não falou que tem que ser dado em ml ou em litros, então a gente deixa dessa forma aqui mesmo. Calculamos o volume, calculamos a área, finalizamos nosso exercício por aqui. E assim a gente encerra essa aula, então. A palavra-chave de hoje vai ser cone, tá? Então a gente está encerrando com o exercício envolvendo cone. Então a palavra-chave vai ser cone. Me manda lá no WhatsApp a palavra-chave, cone, para vocês ganharem a presença da videoconferência de hoje. E é isso, a gente se encontra na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, às 10 horas também, gente. Bons estudos. Tchau!